Elisandra, o que tem de bom aqui em Camocim para conhecer? Camocim tem 62 quilômetros de litoral formado por dunas, lago, lagoas, mar, rio e mangue. Só que isso eu já sei, sabe? É o que todo mundo fala. Eu queria saber mesmo sobre a história, sobre a cultura, sobre o cotidiano das pessoas, sobre as comidas tradicionais. Então vou levar você para um lugar para entender tudo isso melhor. Olha, Luísa, quem tem ali é o professor Carlos Augusto, autor de vários livros de história de Camocim. Vamos lá? Que legal, não acredito. Bom dia, professor. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom? Eu fui sua aluna e estava contando um pouco da sua história para a Luísa, que é uma amiga de fora que está conhecendo a nossa cidade. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho tantas dúvidas sobre a cidade. O senhor pode me explicar um pouquinho sobre a origem do nome Camocim? Então, Luiz, existem duas versões sobre o nome Camocim. Uma dizem que é um nome de um vento que ocorre muito lá no mar Mediterrâneo, que se chama Cancim. A outra é a versão tupi-guarani, que é a mais aceita, né? Onde pote, Camocim quer dizer pote, né? E o pote era usado pelos indígenas como urna funerária, né? E aí ficou a tradução de Camocim, pote de enterrar defunto, né? E aí que ao longo do tempo ficou só pote, que é o normal. Nossa, que incrível! E quais foram as primeiras comunidades indígenas que habitaram aqui a região? Bom, Camocim é uma região de passagem, né? Desde o descobrimento que por aqui passam indígenas, brancos, estrangeiros, né? E a historiografia registra que essa região era mais habitada pelos índios Tremembés. Então, a nação Tremembé, ela habita todo o litoral oeste do estado do Ceará, habitava, né? Então, os Tremembés, eles tinham tribos desde Fortaleza até o limite, a fronteira com o estado do Piauí. Professor, explique um pouco para ela sobre Porto, Estação e o Filho Ilustre. Então, como eu estava dizendo, o Camocim é um lugar de passagem, né? E a primeira exploração foi o porto. Então nós tínhamos o porto natural e esse porto era utilizado desde o século XVI, XVII e tal. Agora, como um porto, como um lugar de embarque, desembarque de pessoas e mercadorias, né? Ele veio se sistematizar a partir do século XVIII, finalzinho do século XVIII. E era considerado um dos melhores portos do Ceará. Então por aqui, pelo porto de Camocim, entrava muita mercadoria e também saía no serviço de importação e exportação, certo? Então, o porto deu origem à cidade. Posteriormente, no final do século XIX, veio o trem, certo? Porque o trem exatamente foi num período de seca, ainda no período imperial, que o imperador Dom Pedro II mandou fazer uma estrada de ferro de Camocim a Sobral, certo? Então, daí também deu um outro impulso para a cidade crescer. E efetivamente, com o começo da ferrovia em Camocim, foi que Camocim passou a ser município propriamente, porque antes nós éramos distrito de Granja, certo? Então, quando juntou o porto e a ferrovia, esse lugar aqui, né, deu um salto muito grande, certo? Em desenvolvimento, de feição urbana. Com relação ao Filho Ilustre, né, que está aí como assim, o mais famoso, o mais importante, é o que dá nome a essa praça aqui, o Pito Martins, né? O aviador Pito Martins. Por quê? Ele nasceu aqui, ele nasceu aqui em Camocim, nessa casa que hoje funciona a biblioteca. E com pouco tempo o pai dele foi chamado para assumir umas salinas lá no Rio Grande do Norte, certo? Mas só que esse cara, ele começou a estudar, se formou em engenharia e ele foi para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ele teve contato com outras pessoas e quando o Brasil estava comemorando o primeiro centenário da independência, ele teve uma ideia. A ideia de fazer um voo que ligasse Nova York ao Rio de Janeiro,
certo? Então ele pensou esse voo junto com os americanos e nessa passagem ele fez questão de passar por aqui, certo? Então no dia 19 de dezembro de 1922 ele passou por aqui em Camusim e aí colocou o nome de Camusim no mapa. Professor, nós estamos na frente do mercado público. Qual é a história desse mercado e quais são as comidas tradicionais que mais são vendidas nele? O nosso mercado, esse mercado que está aí, ele foi construído nos anos 30 do século passado. E aí, como todo mercado, né, tem uma variedade muito grande de mercadorias e na parte da alimentação, sem dúvida nenhuma, a famosa culinária cearense, né, do sarrabulho, da panelada, aqui o nosso peixe frito. Dentro do mercado tem até uma espécie de restaurante popular, certo? Agora, tradição mesmo, ninguém compete com o nosso famoso chá de burro. Chá de burro, que é uma comida, uma iguaria, né, feita de milho, de arroz, de coco, de leite, né? É uma espécie de caldo, vamos dizer assim, né? Mas que as pessoas gostam muito e já vi uma tradição de mais de 60 anos que vende o chá de burro aqui no mercado de Camusim. As pessoas, os nossos conterrâneos que vão embora e que voltam sempre para tomar o chá de burro pela manhãzinha. E sem falar que à tarde outras pessoas vendem, né, nas bicicletas, né, vendem o chá de burro para tomar o chá de burro da tarde. Na Inglaterra não tem o chá da tarde, então nós temos o chá de burro da tarde. Ah, e por falar em chá de burro, o meu avô ele vende há mais de 40 anos. Inclusive, ele está ali. Muito bom, muito bom. Professor, obrigada pelas explicações. Camusim é encantadora. Então, para vocês conhecerem melhor o Camusim, ou mais Camusim, visitem a Vila dos Pescadores, chamada Maceió. Lá vocês podem conversar com as pessoas, entender um pouco mais sobre o turismo que lá está sendo desenvolvido. Sigo pra Camusim, terra do vento. Na ilha eu me concentro e o Coreia é sinistro. Eu sigo firme e não desisto. Uma parada no farol pra beber uma água. A vida aqui do Maceió, do povo do Maceió, é barraca e pesca. Estou com 42 anos que eu moro aqui, nessa praia de Maceió. Eu pesquei aqui 27 anos. 27 anos de pesca que eu tive, né? Aí aqui há 32 anos começou as barracas. Primeiras barracas eram as barraquinhas pequenas, né? A gente trabalhava aí vendendo pouco, aí quando foi de 18 anos para cá ela começou a aumentar. Começou a aumentar as barracas, né? Aqui nós faz tudo, nós faz o peixe grelhado, nós faz a peixada, nós faz o peixe frito, nós faz o peixe a molho de camarão, se você quiser comer o molho de lagosta nós temos, viu? Aqui nós temos de tudo aqui. O peixe mais que sai aqui para nós hoje é o peixe grelhado e a peixada. Nós vendemos muita peixada aqui, viu? 32 anos atrás, como é que era a barraca, como é que eram os clientes? Eles pediam parecido com hoje em dia, era diferente? Não, nós toda a vida foi esse padrão. O peixe grelhado, peixe a molho, peixe cozido, né? Peixe frito. E agora já aumentou, agora a gente já trabalha com carne de sol, trabalha com picanha, trabalha com isca de peixe, trabalha com bolinha de peixe, né? Caranguejo. Caranguejo também sai muito aqui na barraca aqui. Aliás, em todas as barracas que tem aqui, eu acho que o caranguejo é essencial. Caranguejo no leite de coco. Leite do coco e natural. Nós temos as duas partes. Viu? Quem ensinou o senhor a fazer isso? O peixe grelhado, quem me ensinou foi um rapaz que veio lá de Tatajuba, chamado Gilson. Ele era meu garçom, ele morava lá. Ele veio pra cá, trabalhou uns tempos aqui, aí só via dizendo, seu João, bora fazer a churrasqueira. Eu digo, rapaz, será que dá certo? Quando foi um dia, ele meteu as caras mesmo. Na outra barraca lá, ele mesmo fez a churrasqueira. Ele fez um lajãozinho assim no chão, de cima dos paus, e acabar montou a churrasqueira. Aí daí pra frente, só sucesso. Só sucesso.
Fomos conversar com a Dona Maria, esposa do seu João, e ficamos encantados com as histórias da sua infância. A gente trabalhava, né? Antigamente tinha curral aqui na praia, a gente tratava peixe. A gente tratava muito peixe, sardinha, pilombeta. Era peixe demais que a gente tratava. No café da manhã era tapioca, cuscuz. No almoço era peixe, né? Quando não era peixe era galinha caipira. Olha, que legal. Eu criava muito também, toda a vida eu criei. Criei muita galinha mesmo. A minha mãe sabia fazer. Ela pegava a areia do morro, daquela areinha bem fininha lá do morro, né? Aí botava na panela, aí deixava esquentar bem quente. Quando estava bem quente, a gente pegava o milho e botava dentro da panela. Era bem ligeiro e varia pipoca, viu? Entendi. Aí tinha muita gente que fazia pisar o milho para comer a farinha do milho. Boa tarde, com licença. Os senhores são pescadores? Não. A gente gostaria de tirar umas dúvidas. A gente pode conversar um pouquinho com os senhores? Como é a vida no mar? Para quem é acostumado é bom, mas para quem não vai é pesado. Pescando aqui a gente sai, não tem horário não, conforme você é a pescaria. Tem vezes que a gente sai 11 horas da noite, 10 horas. De noite? Sai até dia amanhecer, 4 horas da manhã, a gente arria a caçoeira. Aí veio pra lá quando é... Caçoeira é isso aqui, ó. Aqui é armadilha pra peixe. Aí quando demora meia hora, ele tá puxando, aí se chegar aqui 11 horas. Eu peguei tubarão a 200 quilos aqui nessa praia aqui do Maceió. Aí você nunca viu, aí diz que é mentira. Quando os senhores pescam o peixe, assim, como é que funciona essa venda? Onde que os senhores vendem? Mas nós vendemos, o rapaz lá de Camusim compra aqui, hoje foi ruim de venda. O senhor é daqui? Sou. Cresceu aqui? Foi. E como é que é essa sua história com Maceió, sua história com a terra? A história Maceió muito mais, porque eu com 16 anos eu saí daqui pra cidade pra pescar de barco. Aí passei uma temporada pra lá, passei uns 30 anos, aí depois eu voltei pra cá de novo, porque eu achei bom, eu fiz família, né, e voltar pra casa. E com quem foi que vocês aprenderam assim na faixa da pesca? Rapaz, eu aprendi mesmo com meu pai, né, que eu era pequeno, idade de 8 anos eu comecei a trabalhar no mar. Eu comecei desde pequenininho, também me ensinaram. E pronto. E aí ia com o pai, os irmãos? Pronto, eu só deixo eu morrer. Pegava a vara, saia rarejando, fazendo uma força medonha. E até hoje? Que lindo. Invernos e verão. Entendi. Quando vocês levam o peixe pra casa, como é que vocês cozinham ele? Quando chega em casa, a gente trata o peixe, passa o salzinho, raspa um pouco. A gente pega a faca com certa. Conserta? Hoje eu mirrei o quê? Eu mirrei 2 baldes de peixe. Quando eu terminei eram umas 12 horas do dia. Olá, boa noite, como estão? Boa noite. E aí, como foi conhecer Camusim? Conta pra gente como foi. Ai, foi ótimo. Eu aprendi tanto sobre a história, a cultura e os hábitos alimentares dos camucinenses. Ai, tem tudo a ver com o que a gente tá pesquisando, então. Nossa, um historiador, ele me contou sobre o porto, sobre a estação, sobre as comidas típicas ali do mercado público. E sabe o que me chamou muito a atenção? O preparo do peixe. Ah, então você deve ter ouvido falar da lenda do Coró. Ainda não. Não? Deixa eu te contar. Lendas são histórias que povoam o imaginário de um povo. E aqui em Camusim nós temos a lenda do Coró, que diz que quem come do Coró jamais sai da cidade. E se comer, um dia volta, não é? É sim. Mas aí, na década de 2000, o poeta Roberto Pires romantizou essa história e falou que o indígena, provavelmente da tribo dos Tremembés, se apaixonou perdidamente por uma europeia que vinha aqui junto com os colonizadores.
Então, ela teria que voltar para a Europa e ele ficou triste, amuado, já nem combatia. Então, Pajé fez uma porção mágica e deu para todos aqueles da tripulação. E aí, eles foram para a Europa. Não demorou nada, voltaram, fazendo a alegria do nosso guerreiro combatente. E aí se cumpriu o mote da lenda. Mas para além da lenda, é muito importante que se preserve um alimento tradicional como o coró, porque ele confere identidade para um povo. É tanto que o camucinense pode ser chamado de camucinense ou coró. Nossa, que história mais linda! E de onde que vem essa influência gastronômica? Ah, Luísa, de acordo com as pesquisas que a gente tem realizado, né, meninas? A gente fez uma pesquisa sobre os hábitos alimentares em Amarelas, Camusim e Guriú. E a gente percebeu que o camucinense, ele consome ingredientes principalmente da água e da terra. Da água, com os diversos tipos de peixes, e da terra vem a mandioca, o feijão, o arroz. E eles utilizam esses ingredientes com técnicas simples de preparo e retiram ali do alimento o que há de mais saboroso. E a gente faz aí um paralelo, né, à tribo Tremembé, porque estavam aqui nessa região e muito dos hábitos culinários da nossa população, do camucinense, vem de lá. Sim, a forma de consertar o peixe com todo tipo de verdura, o mingau, a tapioca, o bolo de goma, o caranguejo, o peixe com caju azedo, tudo leva à comunidade Tremembé. Eu tive uma ideia. Pessoal, de quem que vocês lembram quando eu falo desses pratos? Professora, pipoca na areia me lembra muito a minha avó. Quando eu era criança, ela fazia. Hoje, infelizmente, ela não está mais aqui com a gente. Ela já é falecida, mas é uma lembrança maravilhosa que eu vou guardar comigo. Professora, o mingau, eu me lembro muito da minha falecida mãe, né? Que ela sempre fazia e antes existia assim aquele mingau de fubá, né? E entre outros ingredientes que ela fazia do mingau. Professora, o grolado me lembra minha infância, que na casa dos meus avós, quando tinha farinhada e extraía tudo da mandioca para colocar lá no tanque, a gente tirava as rebarbas da goma e fazia o grolado num tanque, num forno que fazia a farinha. Oh mangira,